Eclesiastes, capítulo 3, de 16 a 22. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Não tem como nós olharmos para o mundo, para a sociedade e não vermos injustiças sociais. Desde que o mundo é mundo, ocorrem injustiças sociais e vão continuar ocorrendo, porque uma pessoa é movida por ganância, por ambição desenfreada, por inveja, por egoísmo, e ela quer atingir seus objetivos, sejam eles quais forem. E o que ela faz? Ela atropela, ela passa por cima, ela tira do caminho qualquer empecilho, qualquer obstáculo, mesmo que seja um ser humano. E isso é a causa das guerras, é a causa da exploração, da opressão, das injustiças sociais. Pessoas desfavorecidas, necessitadas, pobres, miseráveis, que são, como a gente diz, patroladas, atropeladas, esmagadas por pessoas sem escrúpulos, pessoas que só querem lucro, que não se importam com outros seres humanos. A gente vê isso no meio ambiente, fábricas, empresas que poluem o ar, a água, que desmatam, que derrubam florestas, que matam peixes, cardumes e cardumes de peixes, que derramam óleo, petróleo. São tantas catástrofes, tantas coisas que mostram essa injustiça. A opressão que vem de uma pessoa que utiliza do trabalho para ter ganho, né, lucro, mas não paga o salário, não paga aquilo que a pessoa precisa, necessita ou merece. Então, isso chama-se exploração. Nós sabemos que no mundo há pessoas que trabalham por um prato de comida, que são obrigadas a trabalhar. E muitos desses produtos chegam aqui no nosso país. Vocês sabem do que eu tô falando. Aí quando tu vai ver, quem estava fazendo era criança. Ou era uma pessoa que estava trabalhando 18 horas. Aí eles dizem, trabalho análogo ao escravo, à escravidão. As pessoas que são exploradas. São tantas injustiças sociais que esse vídeo ficaria pequeno. Não teria espaço para falar tudo isso. E o que a gente espera? Que Deus julgue, que Deus faça justiça, que Deus envie juízo, que Deus pese a mão, porque existem situações que apertam nosso coração, que nos levam a duvidar do ser humano, desistir do ser humano. Tamanha maldade. E ele fala novamente no 17 sobre o tempo. No vídeo anterior nós falamos que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Aqui ele está falando o quê? Que há um propósito para toda a obra. Há um tempo
e um propósito. Ó. Há um tempo para todo propósito e para toda boa, para toda obra. Já botei que é uma boa obra, mas para toda obra. Há tempos, há estações, fases, estágios, períodos. A vida é feita desses tempos. Eu lembro da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Eu lembro de cada fase, de quem eu era, do que eu esperava, do que eu queria, como vai mudando, como uma coisa vai se sobrepondo à outra, como a vida vai se modificando à medida que vamos crescendo, envelhecendo, amadurecendo. Então, esse tempo, essa estação, esse período, se ele for bom, tu vai querer que ele dure para sempre. Se ele for mal, tu vai querer que ele acabe rápido. Mas a sabedoria nos diz que tudo tem um tempo. A gente já estudou aqui. Há tempo para tudo. E a sabedoria de Deus em nós é entender, aceitar e vivenciar essas estações. O que seria de nós e da natureza se só houvesse verão? Ou se só houvesse inverno? Ou se fosse um outono eterno? Aí a gente pensa, mas a gente ia amar se fosse a primavera. Tanto que quando a gente conta a nossa idade, nosso aniversário, a gente fala primaveras, né? Que é uma estação muito agradável. Mas o que Deus nos ensina com as estações? Que tudo começa e termina. Que devemos encarar os ciclos da vida, as fases da vida. Há um tempo para todo propósito e para toda obra. E isso vale para as injustiças. Isso vale para a justiça. Infelizmente, há uma alternância. É assim que Deus planejou, foi assim que Deus criou. Tem a semente, ela vira uma árvore, aí vira um fruto que contém uma semente, que vira árvore. A vida vai sendo construída a partir de ciclos, de fases. Então, o que eu tenho para te dizer? Vive hoje, vive a fase que tu estás, vive a estação que tu estás e busca a vontade de Deus para esse tempo que tu está vivendo. Não é sábio eu querer voltar a ter 8 anos, ou mesmo 18. Ou eu pensar, quando eu tiver 80. Não, eu tenho que pensar agora, com a idade que eu tenho, 53. O que Deus quer de mim nesse tempo? Qual é o propósito? Qual é a obra? Pensa o que tu tens que viver e fazer e compreender e aprender nesse tempo em que tu estás. 18. Aí vem um outro assunto polêmico de Eclesiastes, mas nós vamos destrinchar, fica aí. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Do que ele está falando? Ele não está dizendo que nós somos animais ou que nós somos iguais aos animais. Dizem os registros que Salomão foi um biólogo, um botânico, um zoólogo. Ele estudava a natureza, ele se debruçava sobre a biologia, sobre as plantas, as árvores, sobre a natureza, sobre a criação em geral. Então, o que ele está falando? É óbvio que ele sabe que o ser humano é diferente dos animais. Mas o que ele está falando aqui?
que assim como nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, né? Ou reproduzimos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Os animais também vivem ciclos de início e de fim. As plantas também. Temos um vídeo no canal que eu falo das flores. Deus compara a nossa existência como de uma flor que murcha, que seca. Por quê que a Bíblia é cheia de comparações dos seres humanos com as árvores? Jesus falou do próprio Salomão, comparando ele com o lírio. É óbvio que Deus está querendo dizer que Salomão era como um lírio? Não, que nós somos finitos, nós somos mortais, nós somos frágeis, vulneráveis, fracos, desprovidos de vida. A vida que nós temos é Deus que nos dá. Eu não consigo viver mais do que o dia e os dias que estão escritos para mim. Todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Qual é o conselho de Deus para nós? Que a gente viva com sabedoria. Nós somos tão vivos quanto os animais. Nós somos tão mortais quanto os animais. Nós somos tão efêmeros, passageiros, transitórios como os animais. Se tem alguma glória nos animais, também tem alguma glória no ser humano. Por quê? Porque a existência, cada um de nós que existe, seja humano, seja animal, é para a honra e glória de Deus. Tudo que Deus criou tem um fim, uma finalidade, um motivo, um propósito. Quando nós olhamos para o leão, o que a gente vê no leão? A força, a majestade. Isso reflete a glória de Deus. Quando nós olhamos para um campo florido, lindo, lindo, ó, eu já falei, o que reflete? A beleza do nosso Deus. Como que ele ia criar tudo tão lindo e tão perfeito, se ele não fosse lindo, perfeito, majestoso, poderoso? Quando tu olha para o mar, tu não fica impactado? Tem que ter respeito pelo mar, né? Quantos já tiveram experiências positivas e negativas com o mar? Então, quem criou o mar é muito mais poderoso que o próprio mar. Quando o mar está em fúria, tu não pensa que Deus também fica furioso? Enfim, toda a criação reflete a glória de Deus. Então, o que ele está querendo nos ensinar aqui? Que esse tempo, esse propósito, esses ciclos que existem para os seres humanos, existem para os animais. Se existem para os animais, existem para os seres humanos. É neste patamar que ele está querendo dizer que nós estamos no mesmo nível, ou, entre aspas, que somos iguais. É no sentido de que todos nós vivemos e morremos. Nós existimos, assim como os animais. Aí vem o 19. Porque o mesmo que acontece... Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. No sentido de que quem mantém um animal vivo é Deus. Quem mantém um ser humano vivo é Deus. Então, o que a gente pode concluir? Que todos os seres vivos só estão vivos porque Deus assim permite.
A palavra diz o quê? Em Salmos: todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respire, todo ser vivo. Não é só o ser humano que louva o Senhor. Não é. Quando nós estamos cantando, louvando, celebrando, seja no particular, seja na comunhão, na congregação, não somos nós apenas que louvamos a Deus. As árvores louvam a Deus, os pássaros louvam a Deus, os animais louvam a Deus, até aquele que tu acha insignificante, que esse bicho existe, ele louva a Deus com a sua breve e frágil existência. É isso que Salomão tá falando. E já muitas vezes eu tenho dito aqui nos vídeos a importância para nossa saúde física, mental e espiritual nós nos conectarmos com a natureza, nós voltarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações para a criação, para a natureza. Os exemplos que o Senhor Jesus deu, ele falava do pão, ele falava da água, ele falava da videira, da figueira, dos lírios, dos pássaros, dos campos. Todos os exemplos que o Senhor Jesus dava eram da natureza, da criação. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala da natureza, fala da criação, fala dos animais. Quem não entende isso, ainda não entendeu os atributos visíveis e invisíveis de Deus, que Paulo se refere em Romanos. Por isso que nós devemos respeitar, amar, cuidar, zelar, preservar pela vida. Seja humana, seja dos animais. Lembra na Arca de Noé? Entraram 8 seres humanos, né? Tem vídeo aqui no canal sobre a história de Noé. 8 seres humanos. E quantos animais? Macho e fêmea. Um casal. Quando Deus diz para Jonas para pregar, ia para Nínive, que eles tinham que se arrepender, porque senão Deus ia fazer o quê? Ia destruir toda a cidade. E ele fala que ia destruir até os animais. E aí depois, quando a cidade se arrepende, até o rei se arrepende. Ele diz que ia salvar as pessoas, porque elas não conseguiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, quer dizer, entre o bem e o mal, e muitos animais, e os animais. No Éden, o que Deus falou para Adão? Qual era o trabalho de Adão? Cultivar a terra, cultivar o jardim, dar nome para os bichos, dar nome para tudo que se movia, que era vivo, o que estava em conexão, em harmonia com ele, antes do pecado. São muitos exemplos na palavra de Deus. No Apocalipse, toda a simbologia, tudo que é figurativo, envolve os animais. É uma forma de nos ensinar. A gente aprende através desses exemplos, desses ensinamentos. Então, toda a criação revela a majestade, o poder e a identidade de Deus. Ele deixou a sua assinatura, as suas digitais nas suas obras, em tudo que ele criou. E isso inclui o ser humano, os animais e toda a criação, e toda a natureza, e todo o universo. Às vezes eu esqueço de falar. O sol, a lua, as estrelas, cometas, meteoros, tudo que existe. Que às vezes, né, do jeito que eu falo, parece que eu estou excluindo o universo. Não. Os planetas, tudo que Deus criou.
revela a sua majestade, revela a sua identidade, a sua personalidade. Quando a natureza entra em colapso, em fúria, as pessoas se apavoram. Quem somos nós diante da fúria da natureza, diante de uma chuva, de uma tempestade, de um vento, de uma enchente, de uma onda gigante, de um rio transbordando? Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, porque Deus a tudo sujeitou. Todos nós estamos sob a mão de Deus. Se respiramos, se estamos vivos, é porque assim Deus determina, assim Deus determinou. 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Sim. É o fim de todo ser vivo. Todos morreremos. Porque a criação, ela também foi prejudicada. A terra também foi amaldiçoada pelo pecado. Todos nós morreremos. E sim, todos nós voltaremos ao pó. Quem sabe? Aí vem o Salomão, filósofo, que começa a pensar, questionar, analisar. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, aqui ele está falando o quê? Corpo, alma e espírito. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina, que há um destino para o corpo, né? Alma e espírito. Nós somos trinos. Temos 3 dimensões, assim como Deus, assim como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós sabemos, nós cremos que quem está em Cristo já habita com Cristo nas regiões celestiais. E que quando morrer, o seu espírito voltará para Deus que o deu. Nós estaremos com Cristo. O que Jesus falou para o ladrão na cruz? Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a resposta que a gente daria para essa pergunta, para esse questionamento, para essa provocação de Salomão é: sim, nós que estamos em Cristo, que temos a nossa vida escondida em Cristo, quando nós morrermos, nós estaremos com Cristo. Quer morramos, quer vivamos, estamos sempre, permaneceremos sempre com o Senhor. É isso que Paulo nos ensina. E sim, não tem como voltar, né? Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A Bíblia é bem clara. Ao homem, né, as pessoas estão destinadas a morrer, viver e morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo.